Boa tarde, gente. Hoje é dia 1º de julho de 2021 e a gente vai continuar com uma série do Amazoniar, que é uma iniciativa do IPAN. E hoje a gente inicia o mês de julho depois de uma turbulência, digamos assim, que a gente tem passado em termos legislativos, a, a, todo o retrocesso que está sendo proposto na Câmara dos Deputados tem agitado bastante toda a sociedade, com certeza, e justamente porque a gente está nesse momento turbulento, que é super importante promover espaços de diálogo como o Amazoniar e promover especialmente essa mesa que vai acontecer hoje, que o título é O que podemos aprender com as ciências tradicionais. Então, eu me chamo Marta, sou pesquisadora do IPAN, e hoje a gente está com uma figura que eu estou conhecendo, não pessoalmente, né? Mas conhecendo mais proximamente hoje, que é o Antônio Nobre, que, enfim, o título, o nome dele já diz muito mais do que qualquer apresentação que eu possa fazer aqui, mas enfim, para quem por acaso ainda não conheça o Antônio, ele é graduado em agronomia pela USP, mestre em biologia tropical pelo INPA, tem PhD em Earth System Science pela Universidade de New Hampshire e foi membro do Comitê Científico Superior do Global Carbon Project e relator do Código Florestal. O Antônio Nobre, ele foi um pesquisador durante muitos anos no INPA, né, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e estudou o fenômeno que é internacionalmente conhecido dos rios voadores da Amazônia. Então, o Antônio é um pesquisador sênior hoje no INPE e ativista em favor da Amazônia. Eu acho que ele tem outros títulos também, que se ele quiser depois ele pode compartilhar com todo mundo, né? Mas é um prazer imenso, Antônio, estar com você hoje, estar aqui compartilhando esse espaço. E em breve a gente vai ter também a presença do Genisvan ou da Cineia. A Cineia era a nossa convidada prevista para estar aqui, né? A Cineia do Vale, para quem não conhece, vou apresentar de qualquer maneira, porque também é uma figura muito importante, né? A Cineia Wapichana, do Conselho Indígena de Roraima, e foi a figura indígena que representou o Brasil na Cúpula do Clima que aconteceu agora no dia 22 de abril desse ano. Então, com certeza, também é uma figura muito importante, mas se não tivermos a presença da Cineia por alguma questão, a gente também não vai deixar por menos para fazer aí um balanço com a presença do Antônio. Então, Antônio, antes de eu passar a palavra para você, né, trazer um pouquinho do que é o Amazoniar, que é esse projeto centrado justamente no diálogo, para entender melhor o processo de reação global que acontece na Amazônia e como que isso afeta as relações entre o Brasil e o mundo. E, bom, antes de eu dar continuidade para explicar o que é o Amazoniário, eu quero agradecer a presença do Genisvan, que é um colega do Conselho Indígena de Roraima, então ele é da mesma organização que a Cineia, e ele vai estar aqui para somar, né, a essa conversa. E o Genisvan
Ele com certeza vai complementar essa apresentação, porque ele se apresenta melhor do que eu apresento ele. Mas o Genisvan, ele é a pessoa responsável hoje pelo laboratório de SIG, do Conselho Indígena de Roraima, e para além de todos os mapas, coordena muitas ações lá no estado. Então, bom, feitas as apresentações, e tendo em conta o tema, né, que a gente vai falar hoje, o que a gente pode aprender com as ciências tradicionais, e para dar até um tempinho para o Genisvan conseguir sentar e se acomodar aí na cadeira, eu queria que o Antônio trouxesse para a gente, assim, brevemente, um primeiro pensamento sobre esse tópico, se você puder compartilhar com a gente, Antônio. Obrigada, os dois. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marta. Obrigado. Boa tarde, Genisvan, a Olivia, o Lucas, Paulo Moutinho. Grato pelo convite de vir aqui narrar um pouquinho de uma experiência. Eu queria só acrescentar no meu currículo que o tópico mais recente, o que eu mais prezo, é ser amigo de sábios indígenas, né? Essa é a coisa que eu tenho valorizado muito, e eu começo fazendo uma pequena mensagem para os meus colegas acadêmicos, né, cientistas, que a gente, embora dentro da ciência exista forte o método e a transmissão, não é ancestral, tem 500 anos só, né, poderia ser mais, mas existe uma ruptura no início da ciência, né, quando ela surge na Europa. E essa ruptura promovida pelos conflitos com o estamento religioso faz com que a ciência se aparte, desenvolva um método, e esse método, uma das coisas mais importantes dele é não acreditar em nada que não esteja demonstrado. E aí, só nesse começo de saída, assim, a gente já perdeu uma ruma de coisas importantes, fundamentais, na realidade, que é a acumulação do saber de povos nativos, não só no Brasil, na América do Sul, né? Na Europa tinha os celtas, tinha os sumérios lá na região do Oriente Médio, tinha os chineses, etc, etc. Essa surgimento desse empreendimento do saber que negava a religião por conta do que havia sucedido na Inquisição, né? Muita violência, muita perseguição. Quem tinha o pensamento livre podia terminar torturado e perseguido, processado e queimado em praça pública. Então, é necessário que a gente retraga para o consciente diurno de hoje essa origem, esse nascimento infeliz. Não da ciência, a ciência não é infeliz, mas o nascimento dela tem um trauma. E esse trauma produziu dois efeitos. O primeiro deles é que, como você só deve acreditar naquilo que foi provado, o que não foi provado, ou seja, a vida e toda a complexidade nela inerente, fica na terra de ninguém, né? Está lá, existe, mas você desconsidera porque não foi demonstrado, né? Ou quando é demonstrado, normalmente já é tarde demais, que é o que está acontecendo com o planeta hoje, né? Hoje, agora nós estamos compreendendo algumas complexidades e estamos perdendo, praticamente estamos perdendo o planeta, estamos destruindo ele. O outro fator que eu considero muito infeliz daquele surgimento infeliz da ciência, né, do conflito com a Santa Inquisição, foi o fato de que, pelo lado religioso, todas as culturas que surgiram, as culturas que não eram cristãs, né, judaico-cristãs, elas caíam na classificação de, como se diz, não é laica, é pagã. São culturas pagãs. E o que era pagão não era do bem, né? As pessoas que eram pagãs precisavam ser convertidas para poderem terem direito a terem uma alma. Muito grave isso, né? Então, quando os europeus invadiram várias terras pelo mundo afora, né, expansão de um império, vamos falar assim, veio junto essa visão religiosa de que quem estava ali não tinha recebido Cristo, ou não era judaico-cristão, era pagão.
não tinha valor, precisava ser convertido. Essa primeira parte. A segunda grande infelicidade daquele momento foi que a ciência, por conta desse método, e um dos pioneiros dele foi o Francis Bacon, um pensador, um aristocrata inglês, pensador, mas que não era holístico, né? Ele praticamente captou e ele buscou essa independência, autonomia desse novo empreendimento para não ficar subordinado à igreja, né? E desenvolveu esse método, onde surgiu o ceticismo. O ceticismo não foi demonstrado, não tem uma foto, não tem um número, não tem um teste, não tem uma prova de laboratório, não existe. Tá? Não existe. Então, de um lado, os pagãos foram jogados no terra de ninguém, né? Porque não tinham direito nem de ter alma. Foram os primeiros que chegaram. Eles diziam que os nativos não tinham alma enquanto eles não fossem batizados, né? E do outro lado, a ciência que surgia com força, buscando, entre aspas, buscando a verdade, desconsiderava tudo que estava dentro da sabedoria indígena por não ter sido demonstrado. Agora acelera esse relógio 400, 500 anos, chegamos no momento atual. O que a ciência está descobrindo? Depois de muitas descobertas, né? Muitos desenvolvimentos, muitas medidas, fotos, etc. Ora bolas, que aquele conhecimento pagão, ele não só tem valor em si próprio, ele é um conhecimento de preservação. Ou seja, a cultura científica dos povos nativos, em várias áreas da Terra, eu tive em contato com os Inuits lá na Groenlândia, povos nativos praticamente no mundo inteiro, né? Exceto por esse desenvolvimento na Eurásia ali, que produziram os grandes impérios, e depois a cultura europeia que desagou na civilização moderna, né? Invasora. E a ciência chega hoje ao ponto de falar, tudo isso aqui que a gente estudou e descobriu, e tem nome, e é caracterizado em detalhes, em minúcias, tem microscópio mostrando os pixels, tem a imagem mostrando o planeta, etc. Confirma, palavra a palavra, a sabedoria dos povos nativos, muitas delas, não todas, mas muitas delas preservadas pelos descendentes, né? A cultura ancestral preservada na narrativa oral, preservada na conexão com a natureza, e esse é um fator muito, muito importante que diferencia de uma maneira singular as culturas indígenas. E eu hoje, né, como cientista, na realidade eu trabalhava no INPE, né, eu me aposentei, agora eu estou independente, de certa forma, e eu tenho tempo para refletir, ponderar, não fazer nada, como diz o Ailton Krenak, né? Olhar para o céu, perceber o caleidoscópio que é a abóbada celeste, né? Se olhar para cima e pensar que a gente está numa bola de pedra, viajando a 92 vezes a velocidade do som. Isso a ciência trouxe, esses números e essas perspectivas. E no entanto, a gente vive é um paraíso, né? E quando você tem uma conexão muito forte, como muitos, ou a maioria dos nativos tem, essa percepção de maravilha é o que produz um encantamento contínuo. É um encantamento e uma conexão contínua, sem a noção de posse. É uma percepção e uma constatação de que a vida pulsa não só no coração de cada pessoa, ela pulsa também nas árvores, né? Nos rios, nos ventos, no céu noturno, na lua, nas estrelas, no sol. E captar essa sabedoria se tornou não só importante para a valorização do povo indígena, se tornou essencial para a sobrevivência da humanidade na Terra. Essa é, assim, se eu pudesse fazer uma mensagem inicial, eu falaria isso, né, de que a cultura indígena, ela tem essa capacidade de conviver, mesmo tendo muita tecnologia, como os povos andinos tinham na parte de construções, por exemplo, mas não só, os povos da Bacia Amazônica também faziam estradas, etc., e preservaram as florestas. Então, a gente tem uma tendência a falar assim, que legal, então vamos preservar os povos lá, e eles são guarda-parque.
Porque onde eles estão, o desmatamento é infinitamente inferior a onde eles não estão. E aí eu falo assim, então vamos recuperar. Eu vi esses dias numa rede social, território indígena, era o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, você pode escrever em cima, território indígena, porque é. Quem é que tá que não é desse território? Os fazendeiros, nós, os urbanoides, etc. Todos que viemos nesse afluxo, né? Alguns por vontade própria, outros forçados, como os africanos, e foram enfiados aqui, invadindo, como se fosse uma penetração enferma, né? Enfermiça. Então, o território indígena é tudo. A gente pensar nos indígenas como guarda-parque tem esse lado, e esse lado é importante, certamente, mas acaba sendo uma visão utilitária dos índios, né? Mas o que eu estou sugerindo? Eu já tive essa conversa muitas vezes com o Ailton Krenak, de uma maneira muito bacana, muito encantadora, que a sabedoria indígena contém em si o segredo para o resgate da cognição humana, do entendimento do que é a vida, do que é o cosmos. A cosmologia indígena, ela não é valorosa só para aquele povo que a tem. Ela é valiosa para todos os seres, humanos e não humanos. Eu tive a grande, como se diz, honra e a grande alegria de tomar essa consciência que eu estou relatando aqui agora através de escutar, de ficar em silêncio, de escutar os povos falarem. E nessa fala, essa valorização da sabedoria ancestral, que praticamente ela bypassou, como fala isso em português, ela deu a volta do drama todo da Inquisição na Europa, do surgimento da ciência, ela deu a volta. Por quê? Porque ela vinha, no passado, até os gregos e muito antes, espiritualidade e a materialidade, a ciência no sentido material, não era uma coisa só, não existia uma separação. No momento da Inquisição, surge um divórcio entre esses dois campos, sendo que o campo da espiritualidade é o campo da percepção do complexo e do transcendente, das coisas que não são explicáveis com uma foto. Você pode tirar uma foto, mas não vai aparecer ali uma alma, né? Não vai aparecer o software que comanda o processo todo, como os indígenas se referem aos espíritos da floresta, né? E eles, por saberem isso, desde tempos ancestrais, imemoriais, uma coisa que você reconhece como sagrada, e você reconhece no seu coração, não só na cabeça, você protege, você cuida, né? A gente cuida de um bebê, um filhinho que acabou de nascer, porque você reconhece como uma coisa sagrada. Existe até uma veneração, né, maternal, paternal, com uma criança que nasce. Os indígenas, eles veem, eu estou falando por eles, mas é porque eu aprendi, eu fiz a lição de casa. Eles veem a terra como a mãe. Nós somos os bebês, nós nascemos dela. Então, como é que a gente vai maltratar a terra? Né? Não, é alguma coisa que, do ponto da perspectiva de vista indígena, e eu escutei muito isso do Ailton Krenak, é incompreensível na cabeça desse ser pensante, extremamente, e eu estou falando aqui já como cientista, né, que tem tanto orgulho dessa capacidade de desenvolver, por exemplo, um computador, internet. Nós não estaríamos fazendo essa live aqui sem esse produto. Sem dúvida, é um produto impressionante. Mas as culturas do passado, eles tinham já, o computador já existia milhares de anos atrás. Aquele mecanismo que descobriram lá e reproduziram, era um computador mecânico, mas não era eletrônico, mas enfim. E a gente bastou, e eu vou terminar essa introdução falando isso, a gente bastou pegar um microscópio, olhar qualquer ser vivo, qualquer um, na natureza. Não precisa ser só ser vivo, pode ser mineral também e outros. Se você for honesto no seu coração com relação ao saber e ao conhecimento, você cai de costas de constatar a tecnologia que existe em tudo que é vivo. Tecnologia na escala atômica molecular, né? A ciência se desenvolveu ao ponto de dar a volta completa. E a volta completa chegou um ponto que agora eu não preciso mais ter a foto do microscópio, do satélite, etc.
Eu paro em veneração e respeito, e eu me ponho em silêncio. E o que é difícil para a ciência, né? A ciência tem muito culto de ego dentro da ciência, né? Da vaidade pessoal. Eu descobri isso, olha como a minha inteligência é poderosa. E isso precisa mudar, né? Nós temos que chegar à conclusão de que muito mais importante do que ter um prêmio Nobel, seria ter um prêmio Nobel, muito mais importante do que ganhar o reconhecimento dos pares, é poder chegar a ter uma noção do que é plenitude e felicidade no sentido mais amplo, que é a conexão com a natureza. E eu tenho tido essa fortuna, essa felicidade de, interagindo com os povos indígenas, começar a ter um pouquinho de uma percepção. Eu não cresci dentro da floresta, da Mata Atlântica, próxima de São Paulo, mas não em contato com a cultura que me explicava o que era aquilo. Era um urbanoide, né, que ia dormir no meio da floresta, mas desenvolvi a sensibilidade, a conexão. Depois trabalhei minha vida inteira para a floresta, né, com a floresta, mas não naquela conexão que nos faz tirar o medo, né? Você vê que os povos indígenas, eles não têm medo de andar na floresta. E os brancos, os que vêm de fora, a sociedade envolvente, pensa logo nos peçonhentos, né? Nas cobras, nas aranhas, nos escorpiões, etc. E quando a gente, depois de um tempo na floresta, e se você tem o ensino próprio, né? Com quem cresceu ali, você percebe que não tem maldade lá. Tem alguns perigos. E os perigos você evita, você desenvolve a sensibilidade, como todos os seres, né? Os animais, etc. Mas não eu me sinto na floresta como dentro de um útero, né? É uma sensação de proteção, de cuidado. E a floresta não cuida só quem está dentro dela. Como nós estamos vendo com os rios voadores e os efeitos sobre o clima, a floresta é o útero do mundo. A gente podia falar também o coração do mundo, porque ela pulsa, né? Ela promove a circulação, etc. Então, Marta, eu acho que já deu, passei dos 5 minutos aqui, e eu vou deixar por aqui. Eu acho que, não sei se essa introdução Tá jogou a bola para o maravilhosa. Genisvan. Tá maravilhoso, Antônio, muito obrigada. E Genisvan, eu queria passar a bola agora para você, que você contasse um pouco até, não sei, você caiu um pouco de paraquedas, também não quero te colocar assim na parede, né? Inclusive, super Quer que eu conto tudo, agradeço. hein? Não. Brincadeira. Uma Tá me ouvindo? publicação que eu... Sim, estamos ouvindo Tá. bem. Tá. Uma publicação que o CIR lançou há alguns anos, que tem os calendários, que tem a relação com o clima. Então, eu queria, na verdade, só que você trouxesse alguns pensamentos iniciais, e depois a gente vai entrar em algumas perguntas mais específicas, né? Você... Primeiro se apresentar melhor do que eu te apresentei, por favor, tá né? Bom, tá bom. E depois falar um pouquinho sobre quais são as suas perspectivas de o que a gente pode aprender com o conhecimento tradicional. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade, né? E meu nome é Genisvan, sou do povo Macuxi, da terra indígena Raposa Serra do Sal, que inclusive está em mobilização esses dias, né? Esteve aqui também trabalhando contra o marco temporal, e a PL que foi aprovado, né? Mas tudo bem. Então, mas aí o povo segue firme e forte. Hoje eu trabalho no Departamento Ambiental do Conselho Indígena de Roraima. Exclusivamente eu estou responsável pelo Laboratório de Sistema de Informação Geográfica, que é SIG, né? Assim, mas isso justamente é o que eu chamo o professor já, né, sem conhecer mais o senhor Antônio falando aí, cara, é sensacional. Eu queria elogiar depois, né, mas já está vindo recentemente já. Mas eu tenho a honra de estar aqui conversando, para trocar experiência um pouquinho do que a gente tem de conhecimento, de experiência, de trabalho, né?
como eu trabalho na área de SIG, é justamente isso que você acabou de falar. Então, os conhecimentos que a gente valoriza. A gente tem trabalhado muito valorizando os conhecimentos que a gente chama de conhecimentos tradicionais, né? Para depois vem a questão da tecnologia. Então, são conhecimentos que a gente muito é valorizado. E tudo que você falou, seu Antônio, né? Martinha também já conhece, mas tudo é verdade. Então, você andar na floresta, você ir no campo, que a gente chama de savana aqui, né? Que é lavrado aqui para nós, né? E então são conhecimentos que nós, né? Nós temos que a gente sempre tem repassado para as pessoas que sempre vêm aqui para Roraima, né? Pessoal que sempre tem vindo para cá. Mas dizer assim, eu vou puxar um pouco para o lado como trabalho na área de sistema de informação geográfica, né? Então, mas é justamente isso mesmo que a gente tem tentado não, vem fazendo, né? Agrupar os conhecimentos tradicionais com a tecnologia. Por exemplo, fazer um mapa. Qualquer um pode fazer um mapa, né? Aqui no laboratório, então chega lá e faz um mapa, mas os conhecimentos que é importante para a gente. É o que a gente faz. Tem um mapa mental, mapa cartográfico, né? Então, mas o que é muito válido é esse mapa mental, da onde a pessoa diz do seu conhecimento, é aqui, desse jeito. Não importa que tem escala, não. Pode estar diferente, contrário, tipo assim, né? Mas aqui no Conselho Indígena, onde a gente está trabalhando, tem valorizado muito esses conhecimentos, e a gente vem trabalhando para inserir essas informações, colocar em documentos. Então, hoje nós temos no CI várias publicações agregadas a esses conhecimentos tradicionais. Nós temos aqui, por exemplo, temos o PGTA, a Marta já conhece, tá? Os planos de gestão territorial e ambiental, mas é tudo acima dos conhecimentos tradicionais. A tecnologia que a gente utiliza hoje é só mesmo para agregar, mas dentro do sistema que eu acho assim, né? Que é para validar mesmo. A gente pensa hoje, por exemplo, os PGTA, tem a lá, Marta, lá, como é que é? Da Penegat, tem da Penegat, né? Isso, da Penegat. Mas aí o governo hoje não reconhece, tipo assim, tem um decreto que é capaz de funcionar ou não, mas a gente trabalha acima disso. Então, por exemplo, a gente pega todos os conhecimentos que a gente tem hoje para fazer o tipo de um documento, para apresentar para os governantes, né, que o que a gente faz hoje, a nível de documento. Então, esses conhecimentos tradicionais é muito importante. Assim, eu sou bem jovem também, né, e nessa área aí, como eu estou falando mais um pouco da área que eu trabalho, né, que é de geoprocessamento. Mas, assim, a gente tem trabalhado nesse sentido, tem várias publicações, nós temos percepções de mudanças climáticas, né, que vem tudo do conhecimento, tradicionais. Então, o que o mais experiente, né, que a gente chama de mais experiente das comunidades, a gente chama de comunidade aqui, né, das aldeias, né, e a gente conversa com eles, o que eles estão vendo e tenta repassar para a gente. Então, é isso que a gente faz, a gente tenta colocar ele dentro do documento, registrar tudinho. O que temos mais aqui? Levantamento socioambiental também, né, de trabalho. Temos todo a nível de conhecimento tradicionais. A gente aqui o Conselho Indígena nunca fez
nós fazendo, não quem faz são eles. Quem fazem são a comunidade, então, pessoas que estão lá. E isso a gente respeita muito, a gente, como profissional, como indígena também, né? Como a gente são de vários povos, várias comunidades, como sou macuxi, então, mas eu trabalho com os wapixianos, por exemplo, aqui, o wapixiano. Vou lá com os Yanomami, então, cada um tem sua especificidade de trabalho, né, de conhecimento e que nós tentamos ajudar. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando com, que a Sinaia ia falar muito bem, com os Taurapang lá, com os Warau, povos indígenas Warau, que não é daqui, é lá da Venezuela. Então, hoje o CI chamou a responsabilidade de estar trabalhando com eles, que a Sinaia justamente ela ia falar todos esses conhecimentos que ela está trabalhando. Então, são vários conhecimentos que a gente tem e tenta repassar e resguardar também, né? Tem vários conhecimentos que a gente tem que resguardar. Tem coisas que a gente não pode divulgar, né? Você sabe como é que, como é que funciona, né? Então, mas é isso, assim, no geral, acho que a gente está, nesse sentido, trabalhando, tentando gerar informações, não só para nós, mas também como para mostrar para o governo, então, para as populações mesmo indígenas e não indígenas, né? E nós temos várias publicações. Temos, por exemplo, a gente trabalha com calendário ecológico, que a gente consegue desenhar todo o conhecimento tradicional. Não, bestal é isso, bestal a gente pesca, a gente faz roça, a gente faz queimada, tudo. Então, e a gente trabalha com isso também, tipo calendário ecológico, de produções, né? Assim, no geral, mas é isso mesmo, Martinho, Antônio, é isso que a gente tem para compartilhar também. Tá bom demais, Genisvan. Você ainda vai ter mais chance de compartilhar um pouco mais sobre o que você pensa, né, sobre esse tema. E aí, eu fiquei pensando muito, há umas semanas, eu participei de um seminário e vi uma imagem que, para mim, fez muito sentido para essa conversa que a gente está tendo, que era uma imagem de uma trança, que as partes ali se unindo, elas formam uma coisa única, né? E dali surge uma coisa nova. Então, a partir dessa combinação de conhecimentos, surgem coisas novas. Então, eu fiquei pensando muito, Genisvan, conforme você estava falando sobre as publicações do CI, até alguns conhecimentos que a comunidade às vezes prefere não divulgar, né, por resguardo, por segurança, mas ainda assim, você, enquanto uma pessoa que está à frente do geoprocessamento, faz os mapas, enfim, usa drone, queria que você contasse um pouquinho para a gente, não sei, algum exemplo de como a combinação de conhecimento tradicional com essa tecnologia, e eu quero que a gente talvez use o preconceito de pensar a tecnologia, tipo computadores, drones, essas coisas assim, ainda que existam outros tipos de tecnologia, mas só para a gente fazer uma diferenciação. Então, se você pudesse trazer e até comentar um pouco, como você falou, né? Aí em Roraima, vocês estão na região do Lavrado, que é uma vegetação que é diferenciada. Se você pudesse também comentar, talvez, sobre o fogo, a relação da comunidade com o fogo e depois como que foram as brigadas, enfim, se você pudesse trazer algum exemplo, ia ser super legal.
Oi, então, estão me ouvindo? Tá. Na verdade, nós temos várias experiências de atividade nas comunidades, né? A gente chama de comunidade aldeias, né? Ultimamente, a gente está utilizando, né, como ferramentas para monitoramento, por exemplo, o drone, a Marta acabou de falar, para estar atuando nas comunidades. Então, são ferramentas novas que aqui em Roraima, para nós, né, que trabalha um pouco Macuxi, que estamos aí nessa batalha aí. Mas são tecnologias que têm contribuído bastante. Agora, recentemente, nós estamos aí, por exemplo, nessas mobilizações contra a PL, né, contra o marco temporal, né? Então, a gente tem utilizado essas ferramentas a nosso favor, né? Que a gente trabalha em conjunto aqui na região. Nós também temos experiência por exemplo, nossa região é região de lavrado, né? Que é a vegetação muito baixa, e a gente conseguiu, desde 2010, a gente conseguiu, diante do apoio do Preve Fogo, a gente conseguiu também contratar a brigada, né, para estar atuando nessas regiões. Hoje nós temos 5 brigadas pelo Preve Fogo, que é do IBAMA, né? Mas também nós temos 3 hoje, pela organização indígena. Então, mas só que isso já veio funcionando antes. Antes era a brigada voluntária, né? A gente tinha ambiental, brigadista. Antes existia uma norma, né? A normativa 66, onde garantia que nós teríamos que ter agente ambiental voluntário, porém já foi retirada aí da lei, né? Mas hoje, de qualquer forma, a gente deu continuidade de trabalhar. Porém, assim, a gente trabalha dentro informando a legislação, mas nós temos o conhecimento tradicional mesmo, né? Tipo, por exemplo, o fogo. Inclusive, nós temos até uma cartilha de fogo, né, Marcos? Vocês chegam a ver, nós temos uma cartilha do fogo que foi publicada com o pessoal da Raposa Serra do Sol, de todo esse conhecimento. Mas, se eu não me engano, disponibilizar em PDF, mas são conhecimentos, são vários, a gente não consegue contar tudo nesse espaço, momento de tempo curto, né? Mas são várias coisas que a gente tem de conhecimento, e só pelo que eu escutei, né, o Antônio, né? Eu acho que, assim, é uma honra a gente escutar as pessoas, valorizar os conhecimentos que a gente tem. É difícil a gente encontrar pessoas que vão dizer, não, cultura indígena, conhecimento tradicional, dizer que é importante. Eu fico muito grato de escutar uma pessoa falar que estou vendo primeira vez hoje, né? Talvez a gente conhece depois, né? Já se conhecer depois. Mas, assim, a gente fica muito grato de escutar de valorizar esse conhecimento mesmo. Não é alguém que chega do nada e dizer, não, porque aqui em Roraima é muito difícil, Roraima é muito complicado para a gente, tipo, questão política mesmo, né? É muito anti-indígena mesmo. Então, a gente escutar uma pessoa falar assim, a gente fica grato mesmo, não tem como ter outra palavra. Emociona, né? Não, mas... Diante de tanto retrocesso, é bom a gente retrocesso, ver, isso. Pessoas bom que... ver que a gente tem aliadas. Isso, tem pessoas que talvez a gente não conheça, mas falar com toda
propriedade, né? Dizer assim que conhece, já conviveu, já estive lá no tal lugar, então acho que assim, para mim é muito importante mesmo. Posso falar, Ah, Genival? pode. Eu queria primeiro assim agradecer seu relato. Eu sou uma pessoa que tive muito ativo no campo do SIG, né, do mapeamento. Já Uhum. trabalhei com isso em vários momentos, mas eu queria assim puxar uma coisa que me leva muito próximo de você, que é a minha paixão por Roraima. A primeira vez que eu estive em Roraima foi em 1981. Eu peguei uma carona lá em Manaus e fui naquela estrada que estava muito difícil chegar, né? Foi 4 dias de É. viagem para chegar em Boa Vista. E naquele tempo eu era estudante e eu fui fazer um estágio com a Aster, que era a Associação de... Não, como que é? A Agência de Assistência Técnica Rural, né, do estado de Roraima. Ou seja, era uma organização dos brancos, vamos falar assim. E eu estive lá, metade do tempo estive na região que hoje é a Raposa Serra do Sol, naquela época não era uma reserva, e, Uhum. e fomos visitar, com o técnico agrícola, a gente foi visitar várias fazendas. Então eu fui interagir com os fazendeiros, os ganadeiros, os arrozeiros, aquela turma lá, Uhum. né, daquele tempo. E eu voltei dessa viagem, eu era muito jovem, eu voltei muito impactado, assim, porque o que nos apresentaram era um relato distante do que estava lá, as comunidades Macuxi, Uapixana, Taurepang e os Yanomami mais para dentro, lá na floresta, e tinha o pessoal da Venezuela e tal. E eu me recordo assim de voltar bastante, porque tinham muitos indígenas que trabalhavam nas fazendas, né? Principalmente como vaqueiro, etc. Mas eram muito explorados, né? De uma maneira bárbara, na realidade, né? Era muito feia a relação. E eu tive um rápido contato com ali no Sumaru, não, Surumu. Surumu. Sururu. Eu fiquei lá numa casa e tinha ali um órgão da Igreja Católica, né, que dava apoio para, acho que do CIMI, se não me engano era do CIMI. E um dia saí lá de onde eu estava, com essa turma lá do Agro lá, e eu fui caminhando e fui lá, entrei, conversei com um padre lá, e ele me contou a situação muito triste. Foi destruído, né? Foi destruído, né? Foi destruído por conta dos roseiros. Então, aí, mas muito tempo depois, eu já era Tá, tá, tá. pesquisador, já morava em Manaus e tal, eu voltei várias vezes para Roraima, e numa dessas eu fui conhecer aldeias indígenas, né? E tive a oportunidade Uhum. de entrar em várias, subir aquele ramal que sai, que vai logo, chega atrás do Monte Roraima, pelo lado brasileiro. Igaricó. Igaricó. Aí tem um garimpo do Foi Igaricó. Puxa-Faca, aquela região lá, né? Uhum. E eu lembro que um dia eu estava fui com o meu carro, parei numa aldeia lá, fui tentar conversar com as pessoas, aldeia Macuxi. Ou ali é Taurepang, não sei, acho que é Macuxi mesmo. E o senhor de idade, que parecia ser o pajé da comunidade lá, ele nos recebeu com muita desconfiança. Muita Verdade. desconfiança. Eu via assim, sabe, tipo, o que vocês vão fazer aqui? O que vocês estão fazendo? Não sei o quê. Eu falei, não, eu sou pesquisador, eu gostaria de trocar umas ideias. Conversar. Mas não teve conversa e eu fui quase que expulso de lá, né? E depois eu tive um contato um pouco com os garimpeiros também, daquela região. Então, assim, o lavrado de Roraima e a conexão com a floresta, lá onde tem garimpo de diamante, né, que é o Tepequém, toda aquela região lá, me toca de uma maneira muito singular, porque é uma região que é a região mais afastada, se você pensar em termos de Amazônia. Belém do Pará é próximo do mar, né? Outras regiões lá, perto do Mato Grosso, o Xingu é do lado da onda lá, dos fazendas. Mas Roraima não, Roraima está lá. Lá em Antes era cima. pelo, Bem antes no era pelo alto. Rio Branco. Você tinha que pegar o Rio Branco, e quando estava água baixa, não passava os barcos, né? E
E, não obstante, teve essa invasão e eu vi todo esse processo. Aí depois eu acompanhei muito interesse, embora não tivesse envolvido, a luta para criar a Raposa Serra do Sol. E mais adiante eu fui com a minha esposa, a gente foi para vamos passear só. E eu queria mostrar para ela a Pedra Pintada. Uhum. São Marcos, né? São Marcos. São Marcos, isso. E chegou lá e tinha cerca, com arame farpado, senão não pudemos entrar. Eu já tinha ido lá uma vez, mas eu lembro que uns fazendeiros tinham atirado com arma nas pinturas rupestres, né, que tinha lá. E então eu estou só relatando isso para dizer que nós estamos muito, muito próximos. Já passamos perto certamente algumas vezes. Vocês que já se viram em algum momento. Nós estamos juntos. Estamos juntos, o fato de você estar mexendo com tecnologia, como o SIG, né, fazendo mapas, porque o europeu que chegou aqui no Brasil, ele veio com essa ideia da terra dele, ele vai pegar a terra. E quem vivia na terra não tinha, eu pelo menos, de tudo que eu vi da interação com os povos indígenas, não tem essa coisa, essa terra é minha. Essa terra é onde eu vivo, eu sou fruto dela, e não ela é minha. Sabe, você nasceu da sua mãe, a sua mãe não é sua propriedade. Claro, a sua mãe é a sua mãe, mas você não domina ela, você não privatiza a sua mãe. Você é grato a ela, você é sobejamente reconhecido, encantado, ao ponto da emoção, né, da conexão do coração. E os povos indígenas têm essa conexão com a terra, mas agora eu preciso ter um mapa. Eu preciso ter um mapa, porque se eu não tiver um mapa dizendo, olha, aqui, ó, tá vendo? Aqui essa é a pedra pintada, aqui branco fica aqui na estrada e não entra para lá porque essa terra é nossa. Por quê? É sobrevivência, né? Ou você faz os mapas, ou você pega e aprende o SIG, ou o branco vai lá e vai falar, não, mentira, não sei o quê, e vai mudar a fronteira. Então, um comentário assim, muito de família, né? Como se a gente fosse uma família. Eu não sei, você é mais novo que eu. Eu acho que já frequentei. Você era um menino ainda quando eu comecei a frequentar Roraima. E aí, Antônio e Genisvan, eu queria pelo menos tentar puxar algumas perguntas aqui, que o pessoal está mandando várias perguntas. Falei, eita, caramba, já falta só 10 minutos, mas a gente vai conseguir pelo menos responder 2 perguntas, tentando ser bem conciso, e é bem nessa linha que você estava falando, Antônio. A pergunta da Patrícia Zuppi, e a pergunta dela é: gostaria de perguntar ao Antônio como ele percebe atualmente a visão dos cientistas em relação ao papel e aos saberes tradicionais dos povos indígenas no que se refere à construção de soluções climáticas, como um diálogo entre as ciências e as ciências indígenas poderia ser melhor articulado. Respondo agora ou você quer fazer as outras perguntas? Vamos tentar ser bem rapidinho e depois eu lanço a outra. Essa é uma pergunta, eu acho muito boa, porque o que eu vejo é que existe na sabedoria indígena o poder da síntese. O poder, ou eu poderia falar assim, a potência da síntese. No saber tradicional, quando uma pessoa mais idosa lá numa comunidade, numa aldeia, senta em volta da fogueira e começa a contar um caos, uma história, ele transmite ali de uma maneira rápida, quer dizer, às vezes não é rápido, às vezes é a noite inteira, né, que a pessoa fica lá contando a história, mas de uma maneira muito agradável, muito prazerosa, o que é relevante, o que é importante. O maior problema que nós temos na sociedade dos brancos é a complicação, não é nem a complexidade, é a complicação, é um emaranhado. É tanta informação, você pega hoje a internet, é demasiado, é muita coisa, e as pessoas se perdem naquele... você fica mesmerizado, sabe? Fica atônito, atordoado, você não sabe para onde ir, etc. Aí você chama um Davi Copenau Yanomami, por exemplo, e ele chega e conta uma historinha. Um dia ele estava se referindo ao Antônio Nobre,
A gente estava junto dando uma entrevista, e ele chegou e falou assim, o Antônio, ele é que nem o tatu. O tatu vai lá cavar a terra. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que o cientista é aquele cara que vai cavar um buraco lá para chegar em alguma coisa, explicar alguma coisa. Mas ele deu ali uma síntese do que acontece de fato com os cientistas. Eles ficam cavando a terra e eles perdem a noção do resto. Ele não sai, na realidade tem que ser um macaco, né? Tem que subir na árvore e olhar lá de cima. Ou ser uma águia, né? Para voar e ver tudo de cima, e como faz o SIG, né? O Sistema de Informações Geográficas. Você é tipo uma águia, você está olhando as coisas. Então, respondendo essa pergunta, eu digo assim, olhemos para os povos indígenas, primeiro, com respeito, segundo, com carinho, terceiro, com humildade, porque essa capacidade de síntese é um valor precioso, é um tesouro, na realidade, cognitivo. E eles podem, como o Genisvan aprendeu a mexer com, não sei, o Arquinfo, não sei qual que ele usa aí, o Sistema de Informações Geográficas, nós podemos, os brancos... ArcGIS, né? Então, da ES aqui. Os brancos podem aprender essa síntese. E aí a gente vai para Glasgow, no Reino Unido, agora em dezembro, né, novembro, que vai ter a Convenção do Clima lá, e levar essa capacidade de identificar o tatu cavando, identificar a águia voando, sabe? E simplificado, porque aí toda a humanidade pode acompanhar, porque são histórias que captam a nossa imaginação, a história do tatu. Agora, se eu for explicar para você o que tem ali, aquele buraco, tem argila, caulinita, qual é o cristal, se está saturado, não está, quanto tem de íons, tal, eu perdi a audiência. Ninguém mais me entende o que eu estou falando, a não ser meus pares. Então, a gente não está desmerecendo a ciência em si mesmo. Tanto é que o Genisvan está usando o ArcGIS. Saiu da tecnologia, da ciência, do branco, né, isso daí. E, quem sabe, ele está até avançando o uso dessa ferramenta. Como nós estamos usando aqui a internet, estamos usando o computador. Mas isso tem que ficar subordinado à percepção maior, à percepção do pajé, porque ela é verdadeira, ela é conectada com a natureza, ela tem o saber ancestral, testado por milênios, né? Então, fico nisso. Eu acho que, não sei se eu respondi, mas... Eu espero que sim. Infelizmente, a gente não tem como ter um auditório aberto, né, para poder ter essa interação. Se respondeu ou não. Mas espero que sim. E aí, assim, bem rapidinho, Genisvan, tem duas perguntas para você, bem breve, para a gente poder encerrar. E aí, tem uma pergunta aqui, não tem nome, né? A pessoa estava querendo saber... Genisvan falou sobre documentos e publicações que vocês, dentro do Conselho Indígena de Roraima, têm feito, né, nessa história, e se esses documentos estão abertos, e se sim, onde que essas pessoas podem encontrar. E tem uma outra pergunta também anônima, sobre como você acha que o geoprocessamento tem auxiliado na percepção de uso do território e se essas tecnologias têm ajudado na defesa e monitoramento do território de vocês. Bem breve, para a gente poder encerrar, tá bom? Vou responder da última pergunta, né? Então, né? Pode ligar. Tá. Com relação a como ela está auxiliando hoje aqui, eu vejo que é muito interessante, né? A gente está trabalhando com a questão do mapeamento e recentemente tem muita coisa ocorrendo aqui em Roraima, tipo mudança de marcos, aquelas como é que chama? Aquele marco lá que fica delimitando o território. Então, esse é um exemplo, que a gente consegue identificar isso. Eu vou lá, não, mudaram, mexeram esse marco. Esse aí é um exemplo só. Então, está errado.
É aqui que é o limite. Outros, existem também territórios, aquelas terras devolutas que eles chamam, né? Onde não tem dono, onde os fazendeiros do entorno da terra indígena, então a gente está auxiliando nesse sentido. Pessoal, isso aqui não é... só exemplos, né? Não estou dizendo que isso garante, porque recentemente, por exemplo, tem uma terra indígena aqui que eu fui lá e identifiquei a área. Tudo bem. Mas, por outro lado, tem outras pessoas de fora, né? Vem pessoal do INCRA fazer delimitação e tal. Mas, a partir daquele conhecimento que a gente tem, a gente consegue dizer, não, alguma coisa está errada. Mexeu aqui, vamos verificar. São exemplos, né? Respondendo diretamente, foi a Raposa Serra do Sol, a gente conseguiu mapear, geralmente foi porque os limites foram mais porque dos recursos naturais, né, que é limite mesmo natural, tipo rios, essas coisas assim, isso ficou mais fácil. Aqui a gente chama de demarcação em ilha, são aquelas terras bem pequenas, em que não tem igarapé, não tem lago, não tem, então, isso aí é o que a gente está trabalhando hoje. Como estou falando, a gente parte a partir do documento oficial, que é do decreto, que a gente chama de decreto de demarcação e homologação, talvez a coordenadora geográfica chega lá e identifica o que é isso. Então, a gente consegue trabalhar nesse sentido. O outro, por exemplo, tem uma nova terra sendo reconhecida, né, agora recentemente, que é Periquiti. Aqui em Roraima, o Antônio deve ter também essa informação, né, mas pelo menos já está bem encaminhado nesse sentido, porque, como a gente sabe, né, o governo hoje está meio difícil para poder reconhecer território indígena. Deixa eu ver aqui. Não, nesse sentido, eu acho que é isso mesmo. Tentando responder como é que ele auxilia o processamento, né? A gente consegue identificar, dizer que é aqui ou não é, se houver invasão. Tá, joia, Gênesis. E dentro e no site do CIR, será que o pessoal consegue ter acesso aos documentos e publicações de vocês? Sim, tá. Então, quando é de interesse da pessoas interessadas, né? Eu acho assim que é melhor não estar disponível assim ao público, né? Assim no site do CIR tem várias informações, mas não está. Mas é melhor formalizar forma de documentos, né? Você envia, quer saber tal informações, são várias informações. Então a melhor forma é você fazer um documento para solicitar que fica melhor para as pessoas interessadas nas informações. Entendi. Não está no site. Seria não entrar tá no em contato site. direto com vocês. Diretamente, mesmo. isso, diretamente, porque Tá, são muitas informações muito raras. Sim, que a gente tem que ter cuidado mesmo. Tá Isso. certo. Gente, assim, em uma frase, se vocês pudessem deixar assim uma mensagem em uma frase para a gente sobre como que a gente pode alinhar os conhecimentos tradicionais a um futuro mais bonito do que o que a gente está vendo no presente. Primeiro o Antônio, depois o Genisvan, e aí a gente vai encerrar. Uma frase: vamos nos abraçar, porque no abraço existe uma proximidade dos corações. Você sabe, quando a gente abraça alguém, um coração chega próximo do outro. E os corações têm uma capacidade fantástica de compreensão, né? E eu acho que no abraço a gente pode criar as conexões que vão nos permitir
nos ajudar mutuamente, né? Os povos indígenas precisam de muito suporte, apoio nesse momento, e vice-versa, porque o resto está bem complicado também. Já foi mais que uma frase, mas tudo bem. Nos abraçar, essa era a frase. Eu diria que é a união da gente, sem preconceito, né, de dizer indígena ou não. Então, acho que é a união, respeitando as diferenças de todo o povo indígena ou não indígena. Acho que isso é muito relevante para a sociedade, para a nossa sociedade. Mas é isso. Gente, obrigada demais, foi maravilhosa a conversa, agradeço muito. Queria contato do Antônio, para Com bater mais um certeza. papo, né? E dia 15 de julho... Eu considero ele um professor para mim agora. Com certeza, professor de todos nós. E aí, no dia 15 de julho, vai acontecer o próximo episódio da Amazônia África, já o convite para todo mundo. O título é Integração Pan-Amazônica, Inúmeras Culturas em um Só Bioma. E a gente vai ter nessa mesa para conversar conosco o Gregório Mirabal, da COICA, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônia, e a Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental. Então é isso, gente. Brigadíssima. E com certeza vamos passar os contatos. Eu só peço desculpa que não ter respondido todo mundo que eu via as perguntas, né? Mas estava assistindo aqui. Não tem problema. A gente deixa o seu contato para o pessoal que quiser saber mais, tá bom? Está autorizado por você. Tá bom, obrigada. Obrigada, Antônio. Obrigada, Genivan. Obrigada, pessoal. A gente vai manter em contato. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau.